Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E aqui eu compartilho reflexões sobre os meus estudos no budismo, em como a gente pode se tornar pessoas melhores. Compartilho também a minha experiência e, se você quiser comentar para me contar como tem sido a sua trajetória, vai ser um prazer poder te ler. Enfim. O tema de hoje é um tema que eu já toquei aqui, mas parece que ele ainda está na moda, então eu vou continuar falando sobre. Vamos lá, vamos primeiro fazer umas reflexões sobre umas perguntas aqui, né? Você, por acaso, já se perguntou ou já passou por situações difíceis em que te fez perguntar, né? Caramba, por que eu tô vivendo isso? Por que a minha vida é tão difícil assim? Por que houve uma traição? Ou por que eu tenho esses pensamentos tão estranhos que, enfim, eu não gostaria de ter? Ou por que a minha vida laboral não é tão, né, tão exitosa como outras pessoas? Enfim, você já se perguntou sobre o porquê a sua vida, né, tá assim, ou você passou por situações de dificuldade? Enfim, se eu te dissesse que o sofrimento, na verdade, não é um erro, não é, enfim, você não é vítima do acaso, né? Não é um castigo. Na verdade, é, vamos dizer assim, uma preparação para que você possa desenvolver e aprender qual seria o seu propósito de vida. Se a gente parar para pensar, assim, muitas pessoas, elas passam a dedicar a sua vida depois de um grande sofrimento. Seja que elas passaram na própria vida ou que elas acompanharam alguém da sua família a superar alguma coisa. Eu conheço inúmeras pessoas, agora vem uma na cabeça, uma menina que eu vi crescer, ela decidiu fazer fisioterapia porque a mãe dela tem um problema, uma questão na perna e que ela não pode, enfim, tem dificuldade motora de caminhar desde muito tempo e ela, desde que conhece a mãe dela, ela passa por esse problema, né? Então ela vê a mãe dela sofrendo. Então ela decidiu fazer a faculdade de fisioterapia e dedicar, né, fazer mestrado, inclusive ela ainda não está no mestrado, mas ela já está pensando no mestrado, já focado no problema da mãe, sabe? Enfim. Então isso pode ser, né, quando a gente passa a ver o sofrimento com um olhar de eu posso me tornar mais forte, 2, eu posso fazer disso, inclusive, um propósito de vida, né? Mas não é do tipo, o meu sofrimento é o propósito de vida, mas a solução do sofrimento pode ser o propósito da sua vida, né? Essa visão não é minha, não estou inventando, mas ela é comentada bastante pelo meu mestre Daisaku Ikeda, que, enfim, sobreviveu uma realidade muito dura no Japão. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu um irmão mais velho, né? Eu acho que ele perdeu 2 irmãos, inclusive, no conflito. Ele sofreu perseguição política. Ele, desde novo, tinha uma doença grave no pulmão. E ele se tornou um dos maiores pensadores humanistas do século XX. Assim. Então, todo o sofrimento na infância dele, na juventude, ele usou como combustível para, na vida adulta dele, ele poder transformar a humanidade, né? Então foi exatamente isso que ele fez. Foi por isso, foi por conta do sofrimento e não apesar do sofrimento. Não sei se eu consigo me explicar. Foi porque ele estava sofrendo, foi porque ele sofreu, foi porque ele perdeu os irmãos, ele passou pelo, né, sobreviveu à guerra, superou a doença, que ele se tornou uma pessoa mais empática,
que ele começou a ver que as pessoas que sofrem, ele entende o sofrimento delas, né? Então, vamos pensar sobre isso, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o meu mestre. Na verdade, o doutor Daisaku Ikeda, meu mestre, Sensei, Ikeda Sensei. Ele nasceu dia 2 de janeiro de 1928, em Tóquio, aqui no Japão. E ele é filho de uma família simples, de agricultores. Cresceu numa época de guerra bem conturbada, com escassez, medo. E aos 15 anos ele foi diagnosticado com tuberculose, o que na época, hoje continua sendo, né? Quando a gente escuta sobre tuberculose, a gente sabe que é uma doença, né, pesada, forte, mas com tratamento já tem tratamento, né? Então, grandes chances de que tudo ocorra bem, mas naquela época não. Então, ele foi ali bem marcado como você não vai viver muito, não vai passar dos 30 anos. E aos 19 ele conhece esse budismo. Ele perdeu os irmãos, né? Ele conheceu o budismo. E essa dor que ele sofria, essa incerteza da vida dele, ele, justamente ao encontrar o budismo, ele começou a redirecionar a vida dele para um rumo de esperança, né? Então, assim, aos 32 anos, ele se tornou presidente da Soka Gakkai. E ao longo da vida ele se dedicou justamente a escrever livros, deixar, né, o legado dele da paz humanista, da Soka Gakkai para a humanidade. Ele recebeu mais de 400 títulos honorários de universidades por todo o mundo. Ele, enfim, dialogou com várias figuras políticas e historiadores e pensadores de todo o mundo, como Nelson Mandela, por exemplo, Rosa Parks também. São 2 nomes de muitos que eu poderia citar. E tudo isso partindo de um jovem doente que veio de uma família humilde, que nasceu no Japão pós-guerra e sofreu tudo o que sofreu. Então, assim, o importante não é que ele sofreu e sobreviveu e por isso ele lutou. Por isso, só porque ele sobreviveu, apesar de ter sobrevivido. Não. Foi porque ele conseguiu transformar, ele criou a esperança, junto com o aprendizado do budismo, de que ele poderia transformar a vida de outras pessoas, trazendo esperança a elas, porque ele mesmo passou por esses sofrimentos, né? Então, não é à toa que a maioria dos diálogos dele é justamente contra a guerra, contra as armas nucleares, porque ele mesmo sofreu das consequências da guerra, né? Então, assim, no mundo de hoje, assim, a palavra propósito se tornou moda. E tudo bem, porque é importante a gente encontrar o nosso propósito. É importante a gente querer saber qual é o nosso propósito. Então, todo coach fala sobre isso, né? Inclusive, empresas falam sobre, né, o statement purpose, né, da empresa, né, qual que é a visão da empresa. Mas o que o budismo fala sobre o propósito vai muito além de o que eu amo, porque não é sobre amar o que a gente faz, né? Então, não é sobre uma profissão, não é sobre a paixão, não é sobre isso. É sobre a missão que cada ser humano carrega, aquela missão forjada, em grande parte, pelas dificuldades. Então, eu passei por dificuldades, eu sofri, eu forjei o meu caráter, eu forjei a minha casca, e isso me deu um insight para ajudar outras pessoas também a superar essas dificuldades, né? Então, ele fala o seguinte, né, assim, vamos dizer assim, parafraseando ele, né, tipo, o fato de termos nascido no mundo significa que cada um de nós tem uma missão única a cumprir, né? Se não tivéssemos,
nós nunca teríamos nascido. Então, o universo não faz nada em vão. Nada é o acaso. Tudo tem o seu significado. Então, assim, vamos pensar nisso por um segundo, né? Eu não estou aqui para que você pense e saia daqui já com, eu já sei então qual que é a missão. Não é sobre isso. Mas a gente precisa sentar um pouco sobre essa pergunta de caramba, então as dificuldades que eu passei na vida realmente não foram em vão. De repente, justamente porque eu aprendi com elas, eu poderia talvez ajudar outras pessoas também, né? Então, é mais ou menos isso, assim, o que a gente no budismo chama, no caso, né, de o propósito seria justamente aquele juramento. É um juramento que a gente fez em algum momento, antes inclusive de nascer, de nesta existência cumprir com essa missão, com esse propósito de vida. Então a gente é forjado durante a vida para que possamos, né, ter esse insight de caramba, eu vou sacar daqui um melhor proveito para forjar o meu caráter e ao mesmo tempo poder ajudar outras pessoas a passarem por essa mesma dificuldade, se, né, estão passando, né? Então não é uma punição, é uma preparação, vamos dizer assim. E a gente sabe também que, enfim, na questão do karma, que tudo que a gente faz tem uma consequência, então a coisa está acontecendo também porque faz parte do ciclo do karma. Beleza? E sobre karma eu já falei em vários outros vídeos aqui, eu não quero fazer esse vídeo sobre karma. Então, mas lembre-se disso, né? Que toda ação tem uma reação, então se está acontecendo alguma coisa na minha vida é porque em algum momento eu fiz uma causa para que isso fosse manifestado. Então, o ponto que mais me toca, né, nos ensinamentos do Sensei é isso, e que acho que vai, né, também tocar você, e, enfim, você poderia pelo menos pensar um pouco sobre isso, é sobre não fugir do sofrimento, não tentar eliminar a dor ou contornar o problema para chegar logo do outro lado como se houvesse uma solução muito simples para o problema. O que às vezes pode sim ter, mas às vezes não. Então fugir dele, tentar trapacear no jogo da vida não vai adiantar. Porque pode ser exatamente isso, exatamente dentro desse sofrimento, exatamente dentro desse obstáculo, dentro dessa dificuldade, que você pode encontrar o propósito da sua vida. Né? Então, enfim, pense um pouco sobre isso. Eu queria que você pensasse justamente sobre, caramba, depois de tanto, né, tudo isso que eu vivi, e o que será então que eu vivi que eu posso pegar e ajudar outras pessoas? É basicamente sobre isso. Não é sobre se sentir superior porque você conseguiu fazer e conquistou alguma coisa, não é sobre isso. Mas é que dentro de uma das coisas que você passou, você pode dali sacar esse insight sobre o propósito da sua vida, né? Então, deixo aqui a pergunta para você, né? Como você poderia, então, iluminar a vida de outra pessoa a partir do seu sofrimento? Ou melhor, a partir da solução do seu sofrimento? Como você pode ajudar outras pessoas a transformarem a vida delas? E quando a gente está ajudando outras pessoas a transformarem sua própria vida, a gente está cumprindo a nossa missão. A gente está seguindo um propósito de vida. E se você ainda não experimentou ajudar outras pessoas, saiba que não há nada mais gratificante na vida do que servir. É isso. Então seja forte, seja sábio, seja alegre, porque a vida é difícil, sim, mas a gente pode sacar sempre o melhor dela
para poder ajudar outras pessoas e assim também ficar bem com isso, porque faz parte ajudar as pessoas e se sentir bem, e isso não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, você, ao ajudar outras pessoas, você inclusive está se ajudando, tá bem? É isso, fala para mim o que você acha, comenta aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá um like e me fala o que você achou. É isso, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!